A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Kleber da ADECOL em Itaitindiba e nós vamos a mais uma reflexão da nossa leitura bíblica diária de sábado 2 de dezembro. Nós estamos na lição de número 10, cujo tema é o desafio da janela 10x40. O texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 9, verso 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. O texto lido nos deixa entender que Jesus está dando uma resposta aos fariseus, mostrando que não eram os sãos que precisavam de médico, mas sim os doentes. Os sãos eram os fariseus, que viam a si mesmos como não padecendo nenhuma necessidade, embora a verdadeira condição deles fosse bem o contrário. Os doentes eram os marginalizados que reconheciam a necessidade de cura. Jesus ensina, portanto, que só aqueles que se reconhecem doentes procuram um médico. Da mesma forma, só aqueles que se reconhecem pecadores buscam o abrigo de sua graça. Os fariseus se consideravam sãos e justos e por isso rejeitavam a graça de Deus. Na cartilha dos fariseus, a graça era apenas para pessoas decentes como eles e jamais para pecadores e publicanos. Jesus, porém, como médico do corpo e da alma, via-se compelido a entrar em estreito contato com os desterrados sociais. Certo estudioso disse: o ápice de considerar-me justo é condenar os outros pelos pecados de minha alma. Os fariseus eram muito rígidos em evitar os pecadores, mas não em evitar o pecado. Então, a defesa de Jesus foi de uma simplicidade exemplar. Disse apenas que ia onde a necessidade era maior. Não seria bom médico o que só visitasse as casas dos sãos. O lugar de um médico é junto aos doentes. Sua tarefa e sua glória é estar onde é necessário. O ministério de Jesus, entre os cerimonialmente desprezíveis e inaceitáveis, publicanos e pecadores, é um ato de misericórdia, algo que agrada mais a Deus do que a atenção cansativa pelos fariseus às ofertas sacrificiais. Jesus se volta para os fariseus usando a profissão dos médicos, dando-lhes uma lição, dizendo que era necessário reconhecer a doença chamada pecado. E essa profissão de médico, Jesus a utiliza com muita propriedade, reconhecendo que os médicos tinham conhecimento para trazer cura a algumas enfermidades. Jesus também já usou a profissão de pescadores para trazer aos corações dos discípulos a necessidade de se lançar à rede, de pregar a palavra e alcançar os pecadores. Jesus está aqui usando as profissões que os seus ouvintes conheciam. Logo, nos dias em que estamos vivendo, Jesus quer usar a sua e a minha profissão, dependendo do lugar onde estivermos, da necessidade para fazer o seu reino crescer e a sua palavra alcançar os corações. Que Deus os abençoe.